Oi, Rê, seja muito bem-vinda. Estamos Oi, aqui, Rafa. mais um episódio, Strategist Revival, revitalização do estrategista, para eu aprender, relembrar para vocês também. Espero que seja tão interessante para vocês quanto é para mim, para relembrar muita coisa do papel de estrategista ou planejamento, a gente vai falar sobre isso também, planejador, e aprender também o que vem pela frente, pensar no que aconteceu, especialmente nos últimos 6 anos aí de atualizações, de mudanças e o que permanece no papel de estrategista. Muito bem-vinda, Rê. Aí de Londres, mas trabalhando Obrigada. para o Brasil, vai ser incrível te escutar e Sim. saber da sua jornada, da sua carreira, como é que você decidiu que você queria ser planejamento estratégico de comunicação de marca em agência e conta um pouco da sua jornada também, por favor. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, Rafa. Muito legal estar aqui com você. Acho o projeto muito bacana. Acho que é sempre legal, é interessante a gente ter uma oportunidade de conversar e discutir. Acho que cada dia mais a vida está tão corrida, às vezes a gente não para, nem às vezes para ouvir as histórias das pessoas, nada. Então a gente acompanha pelas redes sociais, mas é muito legal. Acho que essa iniciativa que você está fazendo. Bom, eu sempre trabalhei em agência. Eu comecei, eu não morava em São Paulo, fui estudar em São Paulo, fui estudar propaganda na USP, não sabia o que eu ia fazer, tipo, aquelas coisas que você marca na última hora. E eu só tinha uma certeza que eu não queria ser criação. Então eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí fui trabalhar na Júnior, aí comecei a entender um pouquinho. E aí entrei numa agência num processo de estágio na antiga Loduca, lá atrás, e que era um processo grande de estagiário, eu entrei como atendimento. Na verdade, quando eu entrei, entre todos os, não tinha nem a casinha do planejamento, era pesquisa. E aí eu entrei no atendimento e fui atendimento 5 anos. Fui atendimento 5 anos. Fiz uma carreirinha em atendimento. Cheguei a virar, acho que, gerente de atendimento. Então, ainda fiz uma carreira ali, uma carreira até rápida. É, Dei sorte, estava em alguns lugares certos, na hora certa, assim, de precisar de inglês e coisa e tal. Então, fui fazendo. E quando eu estava na FCB, nesse momento, como atendimento, já tinha passado pela Young, já tinha passado por outros lugares, mas estava na FCB como atendimento. Quando eles resolveram montar, eles tinham só o departamento de pesquisa, que eu adorava e sempre me oferecia para trabalhar lá, para fazer os projetos, eu adorava fazer pesquisa. A diretora de pesquisa, que era a Neuza Irata, me ensinou a moderar, eu ia com ela, ajudava ela, né, fui aprendendo com ela, fazendo, porque ela não tinha equipe, então eu fui me metendo assim. E quando a agência resolveu montar um departamento de planejamento com o Ulisses Zamboni, e eu comecei a olhar aquilo e falei, poxa, que coisa interessante. É, e aí teve uma concorrência que era num tema que era muito ligado ao meu cliente. Eu atendia com o PAC, vou entregar a idade agora, que era antes da fusão com a HP, tudo, e era uma concorrência de Microsoft. E aí, como eu entendia muito do mercado, me chamaram para ajudar. Ele e a Laura Chiavone, que trabalhava com ele. E aí eu ajudei e me apaixonei. Falei, nossa, eu estava numa crise já na propaganda, estava tipo, ai, não é isso que eu gosto, acho que eu vou ter que procurar outra coisa, não estou curtindo isso, minha sensação era só que eu fazia varejo, coisa e tal, não é isso que eu gosto. E eu me apaixonei pelo processo, né, que ele estava tocando, trabalhei junto com eles na concorrência. E aí, quando acabou, eu perguntei para ele se ele achava que tinha jeito para ir para essa área. Ele falou que sim. Eu falei, ah, então você me ajuda a migrar? Pode ser aqui, você me indicar para algum lugar, coisa e tal. Mas acho que deu pouquinho tempo. A Laura foi para a OGV e ele me chamou para o lugar dela. Então, eu na mesma agência, né? Então, eu fiquei um tempo longo na FCB, porque eu fiz essa migração lá dentro. E era uma época que planejamento era, né, as estruturas eram bem menores e os prazos bem maiores. Então,
Foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muito com ele, com a diretora de pesquisa, sempre junto. Aprendi muito na marra, assim, é, mas fui crescendo, trabalhava muito junto, assim, acho que isso também foi bem, foi bem formador para mim, porque como a gente tinha uma equipe minúscula, era eu mais um assistente, tipo, éramos dois e o VP, assim, sabe? Então a gente entrava meio em tudo, tinha que ajudar em tudo, quebrar, né? Tipo, não tinha Google ainda, a gente vai falar de AI, mas não tinha nem Google, né? Então vinha aquele monte de papel, a gente, né? E aí, mas foi muito formador, porque eu aprendi e desenvolvi um jeito de trabalhar que eu, para mim, é hoje fundamental para tudo que eu faço, que é muito em colaboração, colaboração não só com as pessoas que estavam ali comigo, né, com meu chefe, mas com as outras áreas, né? Então, eu trabalhava muito junto com a mídia, muito junto com atendimento, e aí eu comecei uma trajetória, fui entendendo o que era planejamento, foi tudo, assim, paniquei no começo, eu falava, gente, meu telefone não toca, porque, né, no atendimento a gente passa o tempo todo no telefone, mas fui aprendendo, foi muito bom. Ulisses com os Fernando Salles e Fernando Campos saíram para montar a Santa Clara e me chamaram para lá. Fui com eles, também aprendi muito, né? Era uma startup numa época que não se falava que era isso, de startup, todo mundo junto e misturado. A gente fazia projeto de branding, porque a gente tinha que. Foi uma época que eu comecei, que eu aprendi que não era só propaganda, que o que a gente fazia dava para vender como projeto, dava para vender, falar de marca sem falar necessariamente de mídia. Então, também foi muito formador. Eu formei uma dupla com uma redatora de branding, então a gente fazia projetos de estratégia e marca, porque a gente tinha que ganhar dinheiro, né? Não tinha só cliente, não tinha só os clientões de mídia, tudo. Então, também foi muito, muito importante. Acho que eu acho que é uma das fases que eu mais desenvolvi, assim, e abrir a cabeça, assim, de entender muito de processo, de criatividade, no sentido de que não é uma área, não é um departamento, pode ser maior, projetos, a gente começando a mexer com a internet, com projeto digital. E eu estava muito feliz, era na casa lá antiga, quem é mais velho vai lembrar que tinha uma casa que era linda, maravilhosa, com uma piscina, então era muito bacana, muita gente boa passou por lá, aprendi muito com muitas pessoas, assim. E a FCB, que eu brinco, eu estou na minha terceira encarnação na FCB, a minha segunda foi, eles me chamaram para voltar como head de planejamento. E eu estava grávida, eu falei, ninguém vai me contratar. Tipo, não, legal, vocês né, me chamarem para o processo, né, para o processo de entrevistas, coisa e tal. Eu falei, olha, eu posso ir, mas eu estou grávida. Mas me mantiveram no processo, eu passei por um monte, eu conversei com todo mundo na época, todos os pares, coisa e tal. Aí voltei para perceber como head de planejamento grávida. Então, eu gosto de contar porque isso era 2008. Então, antes da Meta fazer isso, etc., eu tive essa oportunidade. E isso foi também muito importante para mim entender e lidar com essa coisa de ser mulher, lidar com uma liderança, aprender, né, a gerenciar uma área e aprender que tem espaço e isso é muito importante porque as outras heads das outras áreas que fizeram muita força para me contratarem. Então, também essa coisa dessa rede, da gente se ajudar e tudo mais. Tirei minha licença maternidade, foi tudo ótimo. Depois de lá, eu passei na Liulara, TBWA, fiquei 6 anos. Fiz Olimpíadas com Nissan, que foi patrocinadora, fiz Copa com Gatorade, fiz bastante coisa também. Foi uma época muito intensa, né? Todo mundo aprendendo a lidar com social, não sei o quê. Fiz pôneis malditos com Nissan, viral, quando viral era viral, a gente não comprava toda essa mídia, coisa e tal. Acho que foi um dos grandes virais, assim, dos primeiros grandes virais que a gente teve. Então, muita coisa bacana, assim,
comecei a me interessar por prêmio, que eu também não me interessava muito. Foi aí que eu aprendi sobre o J-Chart, a gente ganhou J-Chart, a gente ganhou IPA, Fs, etc. Foi aí que eu aprendi a entender um pouco. Ah, nossa, tem prêmio para planejador. Eu nunca fui super planejadora, assim, nesse sentido de, ai, super. Sempre envolvida com GP, mas eu nunca me ligava muito. Aí de lá eu fui para a FBIS, na FBIS também foi um novo desafio, eu fui num modelo, uma agência, né, mais digital, no modelo que eu unia estratégia, era uma visão de estratégia holística, então eu unia planejamento, dados e mídia, aprendi pra caramba, apanhei pra caramba, trabalhei pra caramba, calhou de ser, na mesma época que eu fui presidente do GP, porque eu não pintou depois que eu já tinha aceitado ser presidente do GP. Fiquei 3 anos e pouco lá, aprendi muito, muito. Acho que eu fui porque eu falava, nossa, eu preciso ver uma digital native agência, né? Porque a gente, então, aprendi muito sobre a cultura digital, sobre a complexidade, sobre as várias camadas e tudo mais. Então, também foi muito bom. E aí voltei para a FCB. Me chamaram quando eles estavam rebutando a marca aí no sentido quando precisava ser mais digital, estava muito offline. Então, quando o Ricardo John foi para lá, ele me chamou e eu voltei, porque, né, tem esse carinho, essa relação, e acabei voltando. E aí, logo depois, no final da pandemia, meu marido teve essa oportunidade de vir trabalhar aqui. Ele já tinha uma ligação com o Reino Unido de mestrado, de trabalho anterior, etc. Ele passou a pandemia no Brasil, mas antes ele estava aqui. E aí a gente veio, eu falei, vou conversar e ver se existe algum tempo deles me manterem até eu me. E eles falaram, meu, a gente está 2 anos trabalhando remoto, vamos organizar que dá, vamos organizar que dá. Então, foi isso. Então, eu vim trabalhar remoto. Eu vou para o Brasil 3 a 4 vezes por ano. Quando eu vou, eu fico bastante. Então, aí faço muita reunião, faço muita coisa. Mas agora tá muito, voltou o presencial, acho que total. Então, eu devo voltar para o Brasil agora no segundo semestre, porque aí complica. Aí complicou. Aí a vida está muito presencial, aí complicou um pouquinho. Imagino, Mas até muitas então coisas, estava né? tudo funcionando bem, assim. Que legal essa relação, né, com a FCB de muito tempo atrás, também essa transformação, enxergando essa transformação do time de planejamento, da área de planejamento, como era antes, como é agora. E aí a primeira pergunta era um pouco dessa, né, planejamento e estratégia. Porque aí no UK eu era diretor de estratégia, aqui no Brasil eu era diretor de planejamento, na Isobar. E, tipo, que a gente é? Estrategista ou planejamento? Eu acho que estrategista traduz melhor hoje em dia, né? Assim, acho que hoje, eu acho que o planejamento ele vinha muito do mundo mais linear, menos, né, fragmentado, que você conseguia planejar talvez toda a comunicação, o ano inteiro. Eu lembro de fazer planejamentos anuais. A gente hoje faz e ele está live, né? A gente faz o do ano e vai. Então, eu lembro que. Por isso que a gente atendia com menos gente, porque você não tinha essa necessidade de estar tão presente, tão um pulso, né? Então, eu acho que talvez o estrategista ele, ele explique melhor, acho que a complexidade de hoje, tudo que a gente Faz tem que sentido. olhar, tem que contemplar e tudo mais. Mas, assim, eu também não sei se as pessoas entendem muito, porque você fala estratégia, pode ser estratégia de vendas, pode ser estratégia de dados, né, de De outras coisas. tecnologia. Então, acho que De nada, no negócio. final tem que sempre vir com um aposto, alguma outra coisa, assim, Algum estratégia de complemento. marketing, estratégia de comunicação, né? Então, acho que talvez hoje a mudança, né, que a gente vem vendo essa mudança para a estratégia, eu acho que ela
talvez porque ela traduz um pouco melhor a complexidade que a gente hoje lida, mas Faz hum, sentido. Eu estou mais acostumado com estratégia também. Aí quando precisa do complemento, eu falo estrategista de comunicação de marca. Mas estrategista para mim faz sentido. Mas também muita coisa, grupo de planejamento aqui, aí no UK, Account Planning Group também. planning. Então Que tem acho muito que é disso. aquela época que as agências, os papéis eram mais definidos, eram mais claros, né? Então, e É. aí também não adianta jogar fora um pouco isso, também não faz muito sentido. E o que que mudou nos últimos 6 anos? Eu estou freelando agora, mas fiquei 5 na meta. Eu estou freelando, mas vendo muita coisa nova. E aí na meta eu falava com as agências, falava com os planners, mas mais olhando para os assets da meta, benchmarks, dados, informação e tudo mais. E ajudando workshops, muitos workshops. E aí pensando nisso, o que que mais mudou no processo de ser planejamento nos últimos 5, 6? Prazo Esperas diminuir. mudaram muito, melhorou muito. Ai, Rafa, eu acho que mudou muita coisa, mas eu acho que tem um core, uma essência, que é a alma do que a gente faz, assim. Eu acho que muda muito o como, mas encontrar o a- desenhar a estratégia, pensar, né, no, poxa, onde eu quero chegar, qual que é a alma, o propósito dessa marca, como é que a gente vai construir isso? Isso eu acho que e eu acho que a gente é sempre muito um tradutor da cultura, um construtor de pontes entre a cultura e a marca, né? Assim, eu acho que isso é nosso papel fundamental. Como é que a gente conecta aí a cultura, o consumidor incluso, com a marca que a gente trabalha? Então, acho que essa essência ela permanece. Essa conexão que se tornou mais complexa. Então, isso afeta muito o como a gente consegue chegar nesses insights, nesse plano, nesse desenho, né? Assim, é muito mais fragmentado, multifacetado, muito mais rápido, né? A cultura mudou muito, então não tem como o nosso papel não mudar, não tem o que a gente faz, o como a gente faz não mudar, porque eu acho que a gente é muito talvez não sei se tradutor é a melhor palavra, eu gosto mais dessa palavra de criar pontes, sei lá, mas do que está acontecendo e trazer isso para as marcas, né? Trazer isso para dentro da agência, para o cliente. Então, acho que essa paixão pelas pessoas, pela cultura, isso não muda, né? Eu acho que você não vai conseguir fazer um bom trabalho se você não tivesse essa vontade de criar essa ponte, de traduzir esses momentos. Mas mudou muito, assim, acho que a gente tem que olhar muito mais coisa, entender de mais coisas, estar mais conectado com mais coisas. Acho que mudou também um ponto de que talvez a gente não consiga entregar o todo sem criar pontes também com outros especialistas, com outras pessoas que agregam, né? Antes, para a gente fazer um planejamento, talvez eu podia entrevistar umas pessoas e trazer esses inputs, alguns especialistas. Hoje, acho que a gente às vezes tem que construir junto com uma pessoa de tecnologia, junto. Então, é, eu acho que isso mudou, assim. Eu acho que acho que não, essa capacidade também de entender quando o problema não é só algo que um insight vai resolver, que eu vou precisar de alguém de tecnologia ou de um parceiro aqui, ou trabalhar com uma plataforma para montar uma estratégia que seja mais. Então, acho que isso mudou, né? Eu acho que tem algumas coisas bem fundamentais assim do trabalho é, que, que mudam. Então, mas eu acho que essa história da gente se conectou acaba acontecendo.
ela se transforma nesse sentido, né? Se antes a gente conectava a ponta dentro da agência, a gente também agora tem que conectar com outras pontas, não só com dentro da agência e tudo mais. Então, Eu me acho que as coisas conectava elas muito com criação. evoluíram, né? Mais do que mudaram, talvez, não Eu me sei. conectava muito com criação e mídia, né? Conversava, atendimento sempre vinha também, mas conversava É, muito com mídia, porque dados estatísticos de consumidor, de audiência, segmentação, para pensar na jornada, etc. e tal, com criação para falar do insight, quais são as possíveis execuções e tudo mais, bater papo sobre isso. E aí hoje eu fico pensando também para ver seu ponto de vista sobre com essas áreas, por exemplo, sobre diversidade, equidade e inclusão. Como é que o planejamento pode contribuir com isso, não deixar só na mão da criação para ter mais diversidade, equidade e inclusão na comunicação? Você falou um pouco de olhar para a cultura, aí no é o insight da cultura, insight do consumidor, tem insight da companhia, insight de competidores. Junta tudo isso, mas especialmente cultura e consumidor, para chegar numa conclusão que ajude a criação também a pensar em maior inclusão. No Brasil, a gente tem 56% da população negra, menos de 13% de anúncios e muito pouco de representatividade, é só presença física. Menos de 1% global de anúncios com pessoas com desabilidade, 0,3 na verdade. Menos de 1 com LGBTQI+. Então é muita coisa. E estereótipos, né? Homem é o moneymaker, a mulher muitas vezes uhum. objectified, mas é melhorando. Hoje, por exemplo, tem mulheres dirigindo carro, até 6 anos atrás não tinha, era sempre o homem Não dirigindo tinha. carro, ela era sempre motorista, ele era sempre passageira, coisa assim. Então, como é que o planejamento pode contribuir com isso, nessa conexão interna da agência, mas às vezes também externa, né? De ter antropologista e tudo mais participando. Acho que a primeira coisa, olhar para dentro para o time, né? Então, Boa. também, como é que a gente traz gente para o time que tire a gente da zoninha de conforto, que também questione, que também exija, né, e traga outros olhares. Então, acho que essa é a primeira coisa. Acho que existem hoje alguns ferramentais, na FCB a gente tem alguns ferramentais, a gente tem um negócio que a gente chama Wow Words lá, que são é tipo um checklist mesmo para a gente quando olha para o trabalho ou para o insight, se a gente está caindo em alguma dessas palavras que são complicadas, e não é? E aí estou dizendo tokenismo, aí é um vocabulário para a gente olhar o trabalho e entender se, putz, a gente está cometendo algum desses deslizes, coisa e tal. Além disso, a gente tem um método que chama de inclusão massiva, não sei, estou tentando lembrar um nome em inglês, que é um jeito também de olhar para a pirâmide de uma outra forma. Como é que eu olho para os grupos menos representados e tento achar o insight nestes grupos? Como é que eu estudo mais estes grupos e amplifico esse insight para os grupos padrões, vamos dizer assim, né? Então, tem um pouco esse trabalho inverso, que é um jeito também de trabalhar, que a gente aplica em alguns momentos, mas eu acho que tem duas coisas muito importantes, assim, acho que uma é intenção, então, assim, acho que a gente tem que ter muita intenção, eu acho que isso é chave, a gente tem que estar sempre e muito atento, né? Então, eu acho que é atenção e tensão o tempo inteiro, porque é uma mudança tem sido de formiguinha, infelizmente, né? Então, trazer muito para a discussão quando não se sentir, assim, eu acho que tem processo para trazer isso no insight, no tudo, e também para olhar o trabalho e ser muito cuidadoso, né? Então, a gente já teve várias situações na FCB que a gente trabalhou com a revista Raça, a gente fez alguns projetos, então, assim, muito letramento, né? Muito letramento, porque a gente é, por premissa, né, racista, todas esses, né? Então, muito letramento, assim, acho que a gente, né, vive numa nível de desigualdade que obriga a gente a entender coisas que a gente não teria capacidade de entender. Então, muito letramento, acho que nesse aspecto, eu sou muito feliz com as minhas passagens na FBIDS e na FCB. Acho que são duas agências que têm muito isso na essência. Então, eu venho aprendendo muito.
com todo esse período. E está o tempo todo se questionando se não dá para fazer mais, né? Acho que está sempre tentando puxar um pouco a barra, né? Então, você falou, poxa, como é que a gente às vezes faz? Às vezes a gente atendia a Jeep lá na FBIS e a gente, poxa, mas por que que a gente nunca põe mulher? Por que que a gente nunca... Ah, tem mulher, mas ela está perdida entre todos os homens, sei o quê. E aí, junto com a Meta, surgiu na época uma proposta da gente fazer um filme de uma mulher e um filme de um homem. A E a gente menininha viu que brincando com o qual carrinho de performava rolemã. melhor, exatamente. O de mulher Sim, performou muito melhor, porque era tão diferente a menina na lama, a garotinha na lama, que no final, sei lá, performou melhor. Então, acho que também levantar esses caminhos, trabalhar muito junto, né? Acho que aí, nesse momento, a parceria com a criação é muito, muito importante para poder, né, não levar só no briefing, na provocação, né? A gente tem essa coisa de se tem oportunidade, a gente coloca isso, a gente tem o caminho lá, oportunidade de inclusão no briefing, a gente tenta trazer isso, mas eu acho que é mais, é o tempo todo. Por isso que eu falei, atenção e intenção o tempo inteiro, assim, de achar esses momentos, de sempre puxar e de ouvir muito quem tem mais conhecimento sobre isso. Então, a gente tinha sim. algumas ideias que morreram porque a gente foi trazer um grupo né, que nem diz no mercado editorial, leitores sensíveis. Então, pessoas que de fato podem dizer isso aqui não faz sentido, né? Então, acho que também ter muita humildade, sabe? De saber que a gente, nesse aspecto, sempre precisa trazer junto, precisa de ajuda, precisa estar sempre aprendendo, está sempre aprendendo. Acho que dá para olhar a categoria, né? Como é que é essa categoria, quais são os estereótipos para quebrar, qual é a ausência para ter maior inclusão também. Mas esse insight que você mencionou anteriormente da cultura também ajuda, né? Para fazer os testes e tudo mais, e trabalhar próximo da criação, deixar tudo na mão da criação para Né? resolver. Não, A não dá gente para tem deixar na mão só deles, não. Só. temos só 7 minutos agora, mas a gente eu tenho mais duas Ixi, perguntas que eu vou fazer das duas em uma. eu falo muito, Rafa. Mas eu adoro te ouvir, vou ouvir mais vezes porque vai ficar gravado. Uma é sobre o AI. Então, o ChatGPT, a gente conversa com ele hoje, o ChatGPT resolve o planejamento, é só perguntar qual a estratégia dessa marca que precisa desse objetivo. Sei que não é, né? Mas, enfim, como é que os planners trabalham com o Genesis, o ChatGPT, enfim, com a inteligência artificial. E a outra é sobre creator, e é creator mais conectado com isso que a gente acabou de falar, pensando nos creators, influencers, como é que o planejamento trabalha nisso? Ou deixa para a mídia identificar qual que é o creator que está mais conectado com aquele objetivo de mídia, ou o planejamento pode pensar também na conexão do creator com o propósito da marca, com a key message que vai desenvolver, como que trabalha com creator? Olha, sobre AI, eu vou falar por mim, assim. Eu uso hoje meio só como um auxílio mesmo, assim. Eu não estou entendendo ainda como pode ajudar mais ou não, assim. Acho que entendendo um pouquinho como fazer perguntas, algumas buscas. Já tentei, tipo, estratégia para isso. Eu acho que tem uma coisa boa de, às vezes, eliminar algumas coisas óbvias também, tira a gente, às vezes, já elimina algumas obviedades também, faz você já ir para um outro passo. Eu acabo usando mais para buscar mais informações, mais tentar me aprofundar mais num assunto, numa coisa, do que tudo. Então, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar, assim. Acho que o Maroni vai te dar bem mais insights sobre isso. Outro dia, um amigo me falou de um novo que eu estou testando agora, esse eu gostei bastante, porque ele traz as fontes junto. E aí ele Ah, já encaminha você para algumas pesquisas, para algumas outras coisas, que esse que me legal. parece bem legal. Então, esse eu ainda estou testando. Eu acho que esse vai fazer mais o meu tipo, assim, de me ajudar a aprofundar. Então, eu acabo usando mais para aprofundar e, às vezes, para tirar algumas obviedades do caminho, assim, ou né? Tirar ou dizer, putz, isso já foi feito, ou isso, pô, se eu partir daqui, de repente tem alguma coisa, mas
Não sou a mais heavy user, não, assim, acabo usando mais como um suporte. Creator, eu acho que a gente pode muito ajudar, pode trabalhar junto, assim. Eu, tanto na FBIS quanto na FCB, a gente sempre teve área de conteúdo, e essa área, ela não está debaixo da estratégia, ela sempre esteve ligada à criação. Então, a gente acaba trabalhando muito junto ali no sentido de discutir o que pode fazer sentido, mas às vezes muito mais dando diretrizes de valores, do que talvez nomes em si e tudo mais. Então, acho que eu sei que tem algumas agências que a área de conteúdo está dentro, né, de estratégia, então acho que imagino que aí seja bem diferente em alguns momentos. A minha experiência, né, nos últimos 7 anos por aí, sempre foi muito de trabalhar em parceria. Então, dependendo do projeto, óbvio que às vezes você está fazendo um trabalho, um plano, já vem alguns nomes muito claros, coisa e tal, e aí você coloca isso na roda, você já leva isso, né? Mas, e aí tenta já direcionar, a gente ajuda no briefing, para o creator, tudo mais, mas eu não tenho essa experiência de trabalhar junto com o creator, isso sempre ficou muito com a criação. A gente trabalha junto com a área de conteúdo, e aí então a gente tenta formatar junto com o conteúdo o que seria, qual seria esse briefing, esses momentos, e aí eles trabalham juntos. Muito bem, Rê, bom demais te ouvir. Pena que tem esse tempo aqui do Zoom que eu gravo. Eu não fiz o upgrade ainda, mas bom demais Mas te a gente conseguiu ouvir. passar por todas, Rafa? Você queria? Passamos. Obrigado Opa, demais então pelo pelo seu menos. tempo e tudo mais. Obrigado Obrigada a você, demais Rafa. por Foi. dividir, Eu compartilhar. falo muito, eu adoro falar. Sempre por isso que eu Eu falei que adoro esse ouvir. projeto é muito legal. Ouvir as pessoas é muito bom. Isso é uma coisa Deixar que um... também acho, você tinha falado no começo da gente, o que que um planejador tem que ter hoje. Eu acho que ouvir. Acho que a gente hoje está no mundo que todo mundo é muito vocal. Então, ouvir, fazer pergunta, isso que você está fazendo é muito, muito importante. Assim, acho que a gente tem que ouvir mais, muitas vezes, do que falar. Muito bom escutar isso. Obrigado, Rê. Obrigada, Rafa. Valeu.